Maranata Cenáculo. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, igreja. Pode dar uma salva de palmas bem forte para ele. Em nome de Jesus, Cenáculo. Amém? Porque aquele que entra aqui nessa igreja, ele tem que estar muito feliz. Amém? Tem que ser uma realização pessoal por parte de todos nós aqui. Por quê? Amém? Porque esta igreja ela tem uma missão. Amém? Esse ministério tem uma missão com Cristo, que nós temos tentado de todas as formas aqui cumprir. Então é um privilégio para mim e para você aqui nessa noite saber, com certificados, de que Jesus vai falar aqui neste lugar. De que nós não teremos aqui hoje o Cristo transtornado que a sociedade neste momento formula para a rota de fuga daquilo que de fato Jesus é. Amém? Isso tem que ser uma alegria no teu coração, meu irmão. Amém? De saber que nesta noite você está num lugar aonde Jesus tem liberdade para falar. Quem testifica isso, dá glória a Deus, será com a fé. Maranata, meus irmãos. Que Deus abençoe. Podem se assentar em nome de Jesus. O pastor Daniel, neste momento eu me dirijo à igreja para dar alguns avisos importantes. E depois nós vamos para a oração da palavra de hoje, que Jesus separou esta igreja. Amém, pela sua infinita misericórdia. Primeiramente quero agradecer ao meu Senhor por esta oportunidade de poder estar aqui no meio desses irmãos, no meio dessas pessoas. Amém, que o pastor, por mais que eu não tenha dimensão de quem são e de onde vieram, eu tenho certeza que o meu Senhor tem tudo isso. E quero agradecer ao meu Senhor por essa oportunidade de poder estar aqui com propósito diante dessa igreja. Amém, o culto de preparação e santificação para a volta de Jesus. Amém, o toque da trombeta. Amém, tentando ser legítimo e autêntico dentro daquilo que Jesus pediu à igreja dele. Amém, que nós nesta noite com certeza viemos buscar. A condicional para podermos entrar no seu reino, onde ele está agora à espera de você. E que Jesus tenha misericórdia que todos nós estejamos lá quando ele se manifestar. Amém, cenáculo? Saudações em Cristo, Maranata aos meus amados que estão pela internet. Parte membros dessa igreja, outra grande parte convidados de Jesus, independentemente de quem sejam bem-vindos nessa igreja. Estamos ao vivo, hoje é quinta-feira, dia 18/10 de 2012, amém, em transmissão simultânea pelo horadaverdade.com, este site, amém, que nos serve muito bem neste momento, para transmitir este culto de campanha, o toque da trombeta, diretamente aqui da sede da Igreja Cenáculo da Fé, em São Paulo. Deus abençoe, um beijo em todos os meus irmãos que estão aí, desse ministério, pela internet participando deste culto. Bem, meus amados, o pastor, vou tentar ser breve aqui. Primeiramente eu pediria a toda a igreja que os amados irmãos sempre entendessem o pastor Daniel. Pouco, amém, essa igreja pede, aliás, nós não pedimos nunca, não pedimos nada. Quando a gente faz isso, a gente faz porque na verdade temos orientação da parte do Senhor para isso. Então, tudo aquilo que a igreja tem pedido aos amados irmãos, nada mais é para que esta igreja funcione, para que esta obra esteja de pé, fazendo o que ela gosta de fazer, que ela ama de fazer. Amém? Que é pregar a palavra de Deus. Então, meus amados, eu tenho constantemente aqui de púlpito, todas as quintas e domingos, relatado uma campanha especial que essa igreja já tem, amém, realizado, divulgado há alguns meses, que é a campanha A Pedra que Deus Dirigiu. Então deixa eu ser bem objetivo e bem explicativo aqui com os amados, para vocês não me deturparem mal. O propósito desta campanha é atender a uma necessidade dessa igreja. Eu sempre tenho constantemente dito isso aqui, amém, que o propósito dela não é arrecadação financeira. Primeiramente, congregar. É nosso interesse em Cristo congregar todos aqueles que têm sido abençoados por esse ministério, abençoados por essa igreja, naquilo que ela tem feito, naquilo que ela tem realizado, porque estas pessoas vão estar conscientes de quanto essa igreja é importante na vida dela, como também é importante na minha. Então a campanha Pedra que Deus Dirigiu, ela tem sim um propósito financeiro, que é atingir um valor específico para a compra da sede dessa igreja, que essa igreja não tem, pelo tempo que ela já existe, 20 anos, na minha vida, ela não tem uma sede. Então, Deus nos pediu, e nós estamos obedecendo essa revelação, passamos a divulgar isso aos amados aqui,
não para fazer barganha financeira e muito mais prometer prosperidade para o povo. Até porque eu sei que se eu prometer isso aqui, vai alavancar muito dinheiro aqui dentro. Porque a gente sabe que poucas pessoas ofertam por amor, a maioria oferta por interesse. Então isso é corrupção. Então gostaríamos de congregar essas pessoas que amam essa igreja, porque nós sabemos que elas vão dar a oferta do amor. Independentemente da realidade financeira dela, ela vai dar aquilo que ela pode. Amém? Dentro da sua possibilidade pessoal. Então nosso interesse realmente é congregar. Depois levantar o custo financeiro disso para atingir o propósito que é a compra da sede. Pastor, para que uma sede, pastor? Porque você está dentro de uma agora. Amém? Que nesse momento outros irmãos que estão pela internet agora também vivem disso. Eles vivem desse ambiente, desse espaço físico que nós precisamos para a transmissão dos cultos, inclusive, e também para receber, congregar as pessoas, amém, que vêm a essa igreja, todos os cultos abertos. Só por isso, não queremos monumento, não queremos uma igreja no Brás, ok? Nós não queremos uma referência cultural. Aliás, não somos referência cultural. Nós queremos um lugar digno e só. E eu pedi ao meu Senhor, como Ele também me pediu, para que eu trouxesse isso à tua consciência. E se eu não conseguir, amém, como pastor presidente desse ministério, eu não conseguir comprar a sede dessa igreja, Deus sabe que não vai ser por minha culpa, porque eu fui o primeiro a ofertar aqui. Amém? Deus sabe que não vai ser por minha culpa, então de mim Ele não vai cobrar. Tomara a Deus que de você também não. Amém? Porque essa igreja não pode, de maneira nenhuma, ser prejudicada, impedida do que ela faz. Amém? Ore por essa igreja, ore por esse ministério. Nós não pedimos nunca nada. Quem ouve as reprises desse culto e quem participa desse culto aqui sabe. Eu não troco mensagem bíblica para pedir. Não troco, não aceito. Não concordo, repudio quem faz. Amém? Então peço aos meus amados irmãos que mesmo eu não tendo essa preocupação de transmitir a você a necessidade dessa igreja, procure lembrar sempre de que ela tem necessidades. E que ela também tem a sua parte humana, que precisa muito de você, como Deus também sabe disso. A importância que tem aqueles que ofertam, dizimam, e daqueles também que estendem um braço aqui para ajudar e colaborar nessa igreja. Amém, cenáculo? Já falei muito, já foi importante para você, para mim e para todos aqui. Campanha Pedra que Deus dirigiu, não esquece de orar. Se você não quer ajudar financeiramente, então ore, por favor. Programa A Hora da Verdade, que vem aí, hein? Sábado e domingo, 12h30, com um tema importantíssimo que é política dentro da igreja. Amém? Procurando sempre saber o que a Bíblia pensa, não o que falam por aí, porque o que falam por aí não me interessa. Como cristão, eu sou obrigado a me submeter pela palavra de Deus, como você também deveria estar submetido às escrituras e não à opinião pública, à modernidade, os tempos, as mudanças, essa porcaria de concepção que está invadindo a sociedade e também as igrejas. Amém? Eu pedi para reprisar esse programa, para exatamente dar o foco desse tema, dessa atenção bíblica, porque está acontecendo dentro das igrejas evangélicas. Então os irmãos atendam a esse chamado, a esse pedido, divulguem o programa Hora da Verdade, que aqui nesse momento a nós está sendo transmitido pelo horadaverdade.com, pelo site dessa igreja, todo sábado e domingo, 2h30 da tarde. E também pela televisão, via canal NET, em toda a grande São Paulo, incluindo Atibaia, Bragança Paulista e Mauá. Os amados que quiserem os canais da televisão, só olhar no quadro ali atrás, ou então pelo nosso site, você vai saber quais são os canais e as regiões da grande São Paulo, toda a ABCD, amém, inclusive as regiões que eu citei aqui, amém, e os canais específicos para você poder assistir pela televisão ou recomendar para alguém, inclusive para o Papa, se você quiser, amém, este programa. Nós não vamos entrar ali para tratar bem nada e ninguém. O propósito dessa igreja não é agradar a homens, é servir a Cristo. Então, por favor, não se escandalize comigo. Antes, reveja os conceitos da fé biblicamente para você tirar as tuas conclusões. Programa Hora da Verdade, ministério dessa igreja, compromisso meu, compromisso teu como irmão e irmã desse ministério aqui. Amém, cenáculo? Amém? Sair falando por aí o que você tem ouvido de Cristo aqui nessa igreja. Programa Decisão, a igreja não se esqueça, hoje foi ao ar todas as quintas, 2h da tarde, pelo nosso site também, lá pela 1230M, lá em Boston, lá em Massachusetts, Estados Unidos. Amém? Vai transmitido pela rádio lá também.
ok? Domingo agora haverá culto de doutrinação, culto de oração confirmado e, em nome de Jesus, domingo à noite estaremos de volta como agora em campanha. Fica de pé. Amém, Jesus, cenáculo. A questão aqui é a seguinte: a igreja tem Bíblia para quê? Né? A pergunta a ser feita é: Bíblia para quê, pastor? A Bíblia está aí exatamente para o quê? Para exercer o papel de autoridade sobre a igreja. Então não tem autoridade maior dentro da igreja do que ela. Jesus confiou isso na minha vida, na tua vida, para que estas palavras exerçam o ministério pastoral. Ok? Eu sou uma figura. Eu aqui, esse careca, amém? Sou figura que Deus pode permanecer, como Deus também pode descartar, como Ele quiser, como Ele decidir, mas dessa palavra permanece. E se tem uma coisa santa na igreja, não é o pastor, não é a liderança, não é a placa, é esta palavra que está na tua mão aí agora. Ela está na tua mão, cenáculo? Então faz barulho santo para eles ouvirem. Pode fazer aí, a Bíblia está na mão dele também. Faz, cenáculo, com fé. Os internautas escutem o barulho, ouçam o barulho aqui nessa igreja hoje. Levanta ela para o alto. Amém. Tem muita gente que tem medo de estar pecando por bater na Bíblia, mas peca no que ela fala. Deixa de ser hipócrita, rapaz. Amém. Enquanto estão batendo no tabaco, lá nós estamos batendo na palavra de Deus. Amém. Jesus levanta a palavra para o alto. Você vai orar, você vai clamar. A igreja vai pedir. Jesus fala. Pode orar, cenáculo. Amém. Toca a trombeta, Jesus. Toca a tua trombeta, Senhor. Toda a igreja orando e clamando: Senhor Jesus, no poder do teu sangue, nós te pedimos a tua misericórdia, a tua graça. Te imploramos, Santo de Israel, pela tua benignidade, pela tua misericórdia, pela tua resposta, pela tua revelação. Anario sebiandostevio manasto que me obia, arrusseconiando cibrio, e prosterro viambrussa manastúria. Pelo teu sangue nós te pedimos a tua graça, a tua espada, a tua revelação, a tua palavra reveladora. Senhor Jesus, do teu sangue quebra a impenitência, a soberba, a resistência, as muralhas do impedimento. Pelo teu sangue quebra toda força maligna, toda potestade do mal que se levanta, Senhor, contra a tua obra, a tua igreja, que será quebrada no teu sangue, que será quebrada no teu poder. Anaporro consúbia, anturiostevio maracomiambostai. Pelo teu sangue, meu Salvador, prepara a tua igreja, purificando ela, purificando, meu Senhor, esta obra, lavando e purificando no teu sangue, preparando, meu Senhor, para que ela esteja adornada, purificada, santificada, para te receber nos céus. Jesus, confirma a tua salvação, confirma a tua obra, quebra, Senhor, no teu sangue a rebelião, as facções, a apostasia, quebra, Senhor, a impenitência, a dureza, a soberba. Na tua glória, meu Senhor, manifesta a tua palavra e confirma a tua presença neste lugar. Nós te pedimos no teu sangue, nós te imploramos, meu Senhor Jesus, para a glória do teu santo nome. Põe a tua mão em cima da Bíblia, fecha teus olhos e diga: fala, Jesus. Senhor, Salvador meu, fala, Senhor, com esta igreja, por intermédio desta palavra, para que tudo aquilo que não procede, que violenta, que denigre, que é corrupto, à luz desta palavra, seja aniquilado na minha consciência, no meu coração, para que eu entenda o qual é importante te servirmos, Senhor, à luz da tua vontade, em nome de Jesus, amém. A igreja pode abrir a palavra de Deus em Romanos 12, versículo 1. A igreja pode abrir Romanos 12, 1. Enquanto a igreja vai abrindo, pastor Daniel, dou a minha saudação aos amados que estão pela internet neste momento conosco, participando deste culto de preparação e santificação para a volta de Jesus, e espero aos meus amados queridos que estão pela internet, que a tua estadia aqui nessa igreja seja emocionante. Amém? Que Deus abençoe os meus irmãos que estão em campanha conosco, crendo que Jesus virá
e não tardará, porque os sinais dele confirmam isso. Romanos 12, versículo 1. Vamos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus. Quem crê nesta palavra, dá glória a Jesus, cenáculo. Pode se assentar. Bem, meus amados irmãos, o tema da palavra hoje aqui é sobre visão cristã e as consequências do cristianismo míope, do qual a sociedade neste momento configuradamente representa. E o pastor Daniel, estou orientado pelo meu Senhor aqui, a tomar um posicionamento diante do povo que está aqui nessa igreja, como Paulo fez a carta de Romanos, de que a igreja está submetida a uma orientação de Cristo que não varia conforme as épocas, conforme os mundos. E isso é importante no que eu vou pregar hoje aqui, por quê? Porque essa é a visão bíblica acerca do Cristo que essa igreja professa. Ele não muda. Há o selo sobre aquilo que professamos. E não foi a única vez que Paulo tentou lembrar a igreja acerca destas questões. O fato das influências, as influências mundanas, de épocas e de mundos que acabam entrando dentro da igreja e se infiltram na cristandade e passam a ter acesso e domínio sobre o ensinamento da igreja e até mesmo sobre o posicionamento cristão. Então, não é de hoje. A igreja sempre teve, em toda a sua história, crise de caráter e de personalidade e de identidade. Não porque ela é humana, mas porque, infelizmente, não são todos que preservam um posicionamento espiritual digno, bíblico, que no caso aqui seria a visão. E a visão é muito importante, tanto que vocês acabaram de ler comigo aí. Visão cristã na vida de uma pessoa significa exatamente o quê? Amém? Toda uma trajetória que ela vai se desenvolver, ou que ela vai desenvolver, para obter compensação. Então, se nós aqui traçamos objetivos pessoais e planejamentos pessoais, com Deus é necessário que nós então sejamos rigorosos acerca daquilo que pensamos ser, fazer ou alcançar. É importante que sejamos rigorosos, por quê? Porque Deus trabalha em cima dessa linha, da linha de que Ele não pode compensar quem não está ali como Ele quer, no ponto comum da fé, na visão central da fé, que é exatamente o quê? Aquilo que você deveria ser, que Jesus foi. Então eu quero dar um exemplo para vocês aqui de distorção dessa visão, porque foi exatamente o texto que eu abri com vocês aqui, e eu vou tentar ser bem breve. Bom, eu sonhava em ser isso, mas depois que vim para Cristo, me submeti a Cristo para ser formado como na verdade Deus quer. Isso é transformação. Sonhos, realizações, pensamentos, objetivos, tudo na nossa vida. Quando a gente vem para Cristo, a gente tem que abrir mão. Isso é um desafio. E a Bíblia e a palavra de Deus não dialoga com pensamentos alheios. Pelo contrário, ela dá condicional. E eu e você decidimos se é bom ou não
isso, mas não abre mão do que pensa, do que vê, do que deseja, do que pede, do que chama, do que clama, para atender a demanda social e humana da época. A palavra de Deus não negocia, não é política. Então eu sonhava em ser, mas hoje estou escravo, cativo de Cristo, a desenvolver um trajeto, um plano pessoal conforme Cristo. Abri mão disso tudo e tornei, como disse o apóstolo Paulo, lixo, porque a minha glória agora é Cristo. Sonhava em ter uma igreja, assim, um pastor dessa forma, uma igreja voltada para o meu sonho, para a minha realidade, para os meus anseios e os meus desejos. Bom, me converti, conheci a palavra e percebi que a igreja não é uma coisa pública, que a igreja não é um espaço social, que a igreja não é um centro multicultural, que a igreja, ela representa o corpo de Cristo, ou seja, aquela que é governada por Cristo, e quem está nela também. Então eu vou falar a vocês aqui hoje de uma moda, dentro da distorção de visão, de uma moda que é a igreja do ecossistema. Uma igreja cujo eles aqui estão mencionando numa revista cristã, que chama Cristianismo Hoje, que diz assim: igrejas ecoscidadãs despertam consciência ambiental entre os evangélicos, segundo eles aqui, organizações cristãs que estão participando de conferências, principalmente esta do Rio Mais 20, que mobilizam ou discipulam crentes e igrejas em torno desse objetivo que é a preservação ambiental. Então há uma lista de igrejas aqui, que eu não vou mencionar porque não tem porquê, mas vou publicar, faço questão. Mas quando eu publiquei no meu blog acerca de uma primeira, que é a igreja quadrangular, se não me falha a memória, o pastor da igreja mandou uma resposta para mim, como querendo dizer: mas o senhor não acha isso uma coisa boa? Eu mandei uma resposta para ele dizendo: não, eu quero saber se isso é uma coisa bíblica, e se esse é o papel da igreja. Por quê? Falar isso a vocês aqui, porque eu não tenho esse direito de formar concepção de vida baseado nos meus anseios. Eu não posso e não tenho essa autonomia como cristão de ser o que eu quero ser, ou então, aqui na minha igreja, de abrir uma igreja ou uma instituição filantrópica, seja como for, que essa aqui é filantropia. É nada mais do que socialismo e filantropia. Abrir uma igreja baseada exatamente no quê? Nos anseios da demanda atual, da sociedade, do público, do que o povo, do que o mundo pede. A questão é que é a seguinte: nós temos essa autonomia de estabelecer, de determinar, de formar tudo na nossa vida, até mesmo dentro da igreja, conforme os nossos anseios, na nossa opinião. Se você é um cristão, se você se julga ser você não tem. Independentemente se seja membro, pastor, líder, não interessa. Começa na parte física, na parte biológica, psicológica, espiritual do indivíduo que professa a fé, inclusive da questão ministerial, igreja, público cristão, que hoje virou mais estatística social do que cristianismo praticado. O que vocês estão vendo aí é uma igreja pública, uma igreja estatal, que discipula os seus membros a exercerem política correta, a oferecerem à sociedade um cristianismo que atenda às demandas da época, que é institucionalidade, política, filosofia, cultura, mas não cristianismo praticado. Talvez você esteja dizendo assim dentro do teu coração: mas pastor, por que eu me ferrei?
Me perdoe a expressão. Olha, querido, porque você infelizmente não entendeu. Deus não deu a vida à humanidade para que a humanidade a dirija como quer. A transgressão veio por causa da autonomia. O pecado entrou no mundo por intermédio de um homem, por causa dessa maldita opinião de que nós podemos fazer tudo como queremos. Igreja é a mesma coisa. Tudo se refere a isso. Quem está por detrás disso tudo? Quem é o pano de fundo das nossas vidas e até da nossa igreja? Eu quero saber. Eu quero saber até que ponto vai essa liberdade de exatamente formar, criar e sair por aí dizendo o que eu vivo é cristianismo. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou pastor, eu tenho uma igreja, como eu tenho uma vida pessoal. Muitos aqui não são pastores, não são líderes de uma igreja, mas têm uma vida pessoal como cristão. Ok? Então tá bom. Nós somos pessoas comuns, naturais, que temos anseios, desejos, vontades, e precisamos sempre tomar decisões. Quando olhamos para o futuro, nós olhamos para o futuro debaixo de que vista? Pessoal ou cristão? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando eu olho para frente, o que eu planejo e o que eu espero é baseado numa visão cristã ou numa visão pessoal? Eu não sei se você nunca fez essa pergunta. De repente você nunca fez. Vai fazer hoje. Por quê? Eu digo a você por quê. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Livro de Apocalipse. Você não vai precisar abrir tua Bíblia, porque eu vou me dirigir à igreja exatamente como a palavra de Deus realmente refere. Livro do Apocalipse na Bíblia Sagrada. Se você for ali dentro da palavra de Deus, você vai ver que o papel do livro profético, apocalíptico, é exatamente dar à igreja de Cristo na terra uma visão futura das coisas. Eu caio nessa questão com você aqui agora. Estou olhando para frente. O que eu estou vendo? Eu estou vendo o mundo correndo para um lado e a visão futura de Cristo para um outro lado. Ambas são divergentes, porque buscam, esperam, planejam coisas diferentes. Uma mensagem dirigida à igreja baseada num futuro. Isso é o livro do Apocalipse, como também todas as cartas do Evangelho. Todas as cartas do Evangelho, como o livro do Apocalipse, leva uma mensagem à igreja do que será o futuro. Das coisas que virão, sobrevirão, surgirão. E quando Jesus for falar dessas coisas, ele disse claramente que estes sinais da qual ele se referia e profetizaria, testificaria exatamente o quê? Muitas coisas importantes para aquilo que se desenvolve dentro do Evangelho e da visão cristã. E uma delas, a sua ressurreição e a sua volta. Quando ele deu a palavra, ele disse o quê? É como se ele dissesse, aliás, faz a reflexão. Porque quando esses sinais começarem a vir, levantai a vossa cabeça para o alto, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, nada daquilo que ele profetizou vai ser ficção. Tudo vai ser real. E quando se tornar real, faça a reflexão, discirna os tempos. Porque o livro é livro de consumação. O que seria livro de consumação? Não é? Vamos dar um exemplo aqui. E como eu disse, você não vai precisar abrir tua Bíblia, porque eu vou falar por ela e vou dar texto para você. Quando Jesus ele foi falar do futuro, ele se referindo à terra, ele diz: na terra, a perspectiva é o caos generalizado. Você sabe o que é isso? Falso cristianismo, guerras, fomes, pestes, terremotos, perseguição contra os cristãos, escândalos, degradação familiar, destruição, perplexidade pelo bramido do mar, das ondas, traição mútuas, falsas previsões, aumento da iniquidade, indiferença humana,
universalização do evangelho, que é uma coisa importante para nós, movimentos espirituais enganosos, apostasia da fé, ou seja, a terra vai piorar. Tudo que está em torno da vida humana vai piorar, não é pessimismo, isso é visão futura cristã. Daí surge a questão, ótimo, isso vai acontecer, mas o que Jesus pediu para mim como cristão, para a igreja? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Quando Pedro foi pregar sobre a terra, os elementos naturais, ele não prega, vamos preservar, vamos cuidar, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, porque isso é meta cristã. Não. Ele anuncia com base em Cristo. Em 2 Pedro 3,7, se você quiser abrir, ele anuncia exatamente o quê? Que os elementos naturais, que a terra e que os céus que estão aí, estão reservados para serem queimados no fogo. Então eu estou falando com base naquilo que Jesus falou em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, 2 Pedro 3,7, em tantos e tantos outros textos, do qual Jesus, quando ele olha para o mundo natural, os elementos que nos sustentam, aquilo que gira em torno de nós, que dá vida e representa a sua criação também, ele anuncia a destruição como sinal da sua ressurreição, como sinal da presença do reino de Deus, como sinal da destruição e da vindima dos homens ímpios. Essa mensagem te dá medo, essa mensagem te dá perplexidade, essa mensagem te dá escândalo, é uma coisa, mas ela é bíblica. Ela é bíblica. A visão da consumação é bíblica. A visão da consumação, da minimização da vida é bíblica. E fato real, fato que todos nós aqui também estamos sendo vítimas. Eu falo de uma degradação humana. Eu vou entrar sobre isso aqui agora. Eu não falo só de escassez de água, escassez de elementos naturais, que já são uma preocupação de política mundial. Eu falo da questão humana agora, que Jesus também falou, os apóstolos também trataram acerca dos homens dos últimos tempos. O gênero humano, a que ponto que ele chegaria nos últimos dias? Olha só. Amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, fingidos, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, sem piedade, espiritualmente como Sodoma e Gomorra, enganadores, andando segundo as suas próprias concupiscências, que são gêneros que a Bíblia trata nos textos apostólicos. 2 Timóteo 3,1, Apocalipse 11,8, 2 Pedro 3,3, que você não precisa abrir, mas estou dando texto de referência aqui. Eu sou vítima, você é vítima. Não é só daquilo que gira em torno dos elementos naturais, mas desse homem que eu relaciono. Desse homem que eu relaciono vida, relaciono comunhão dentro da igreja, relaciono relação familiar, ou represento relação familiar, enfim, eles estão espalhados por aí. A visão e a confirmação apocalíptica, ela está espalhada por aí, à vista de todos, para quem quer. Jesus deu uma mensagem à igreja dele acerca do futuro e pediu para a igreja dele: não se engane com o que você olha aí, com o que você vê aí, não se engane. Os dias são ruins, a vida se minimizará, se consumará, ou seja, o relógio da vida, ele anda para trás, não para frente. O mundo, a vida humana, ela se extingue, não se desenvolve. Essa aparência de modernidade é só para enganar quem na verdade não tem Cristo. Mas o que eu estou dizendo aqui para os amados irmãos? O que Jesus na verdade tem por objetivo com essa mensagem? Você vai fazer futuro? Você vai fazer plano pessoal? Você quer realmente um planejamento próprio de vida, uma expectativa? Não crie esta no homem nem no mundo, mas em Cristo. Pronto! Você quer visão cristã? De
visão futura para a tua vida, você quer enxergar o futuro que Deus tem para você, então ouça a mensagem que Jesus deu à igreja. Não baseie ela no mundo, nem no homem do mundo, mas em Cristo, porque ali você está guardado. Então em Cristo eu não tenho uma visão material, promocional, humana, ambiental, social, política, governamental. Em Cristo eu tenho uma visão de restauração integral no meu ser, para que eu seja ali recebido no reino da sua glória. Quantas demais vão se extinguir? Não se engane. Então eu pergunto para mim: eu quero ser alguma coisa e ter alguma coisa e chegar a algum lugar. Como cristão, é isso. Não baseie isso no homem nem no mundo, mas naquele que deu a sua vida no Calvário, para que você tenha o algo mais importante de Deus, que é a salvação da tua alma. Quantas demais Deus vai dando como Ele quer, mas não torne isso o símbolo da tua adoração, a prioridade da tua vida, como muitos estão fazendo. O mundo, a materialidade e a sua promoção física e emocional aqui nessa terra. Porque você vai se extinguir. O pastor só está louco, então prova. Não é só teologia não, é ciência também, filho. Tudo que eu estou falando aqui eu provo para você. O Estado não tem competência para mudar o que está aí fora. Não tem política preparada para o que está vindo aí. Pelo contrário, eles estão ganhando em cima do caos. Com essas baboseiras de ambientalismo, pacifismo e ecumenismo, que nada mais é do que a nova ordem mundial. E aonde a besta vai se sentar com esse argumento para governar debaixo de mentira? Por que você está aqui nessa igreja? Para basear a tua vida e o teu futuro na salvação de Deus. Daí quando ele foi falar profundamente acerca de relação, e que se assemelha o que nós temos que fazer com aquilo que está vindo aí, ele não foi em Roma, em César, nem na sinagoga, nem na liderança judaica da época. Ele não extraiu exemplo ou relação do que nós temos que ser em nada daquilo que está no sistema. Ele vai a quem? Jesus, quando ele vai fazer concepção de nível espiritual, ministerial e vivencial que nós temos que absorver, tomar para ser, ele vai para Noé. Já pensou? A igreja dos meus sonhos, a igreja de Noé. O cristão que eu quero ser, Deus fala, seja como Noé. Eu quero entender isso com você. Será que isso é verdade, pastor? Puro e verdadeiro. Abre a tua Bíblia, Gênesis 6,14. Rapidinho. Jesus me dando uma mensagem e me preparando para um futuro bem diferente daquilo que muita gente está, na verdade, sonhando. E aí mostra o quanto a igreja e muita gente que professa Cristo está despreparada e muito longe de ser cristã. Por causa do quê? De uma visão totalmente distorcida. E sabe Deus para onde está indo. Eu não quero nem antecipar o julgamento dessa pessoa, mas em compensação para o céu é que não é. Olha o que a palavra de Deus fala. Não é quando foi chamado, ele foi chamado para ser o quê? Construtor e edificador de uma obra. Deus dando a Noé a revelação daquilo que ele de fato deveria exercer. Amém, Jesus? O que nós temos aqui na nossa mão agora? A revelação daquilo que nós precisamos edificar e ser. Lembra as palavras do meu Senhor, que todos aqueles que ouvem a sua palavra e praticam são semelhantes ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha, porque este é edificador, mas um edificador diferente daqueles que estão lá, maçons, que constroem, edificam, mas para si próprio. Aquele que ouve as palavras e pratica,
para servir a Cristo, ele é diferente por quê? Porque toda a sua vida gira em torno daquilo que Jesus pede a ele. E Noé representou isso. Está aí nesse texto que você abriu aí. A comissão de Deus para ele foi erguer uma arca de testemunho. Uma arca para que Deus se realizasse e eles pudessem ser salvos da ira que ia descer. Deus colocando medo e temor no coração desse homem e dando a ele uma revelação que se ele obedecesse, ele ia ser salvo. A arca passa a ser a ele planejamento de vida, objetivo de vida, razão de vida, porque tudo dele e da sua família girava em torno daquilo que estava sendo construído. Interessante, né? Está muito além daquela visão material, humana, cultural, industrial. O homem abençoado de Deus é aquele que tem uma empresa, é aquele que tem um partido, é aquele que tem um renome, uma formação intelectual, ou coisa parecida, mas para Deus não é. E os que vinham para Cristo estão bem diferente disso, numa visão diferente disso. Eles estão destinados e comissionados por Deus, em Cristo, como não é, erguerem uma arca de testemunho para se salvarem. Prioridade. Quando Jesus foi falar de Noé, em Mateus 24, se referindo à visão futura, ele traz a igreja, a Noé, exatamente para o quê? Para que ela soubesse a medida, a estatura, a profundidade daquilo que ela deveria ser. Se fala de vocação e comissão divina, está aí. Deus te deu a revelação do novo homem, a medida dele, a estatura dele, para que você construa, edifica, erga na tua vida pecaminosa e glorifique a oferta do corpo de Cristo na cruz e se salve. Salvou Noé e mais 7 da sua casa e vai salvar você. 1 Tessalonicenses 5,23 diz que este homem tinha conduta inculpável. 2 Pedro 3,13, você não precisa abrir, irmão, só ouça com atenção. Diz que ele tinha uma vida sem mancha, sem transgressão. 2 Pedro 2,5 diz que ele era nada mais do que um pregador. Ele advertia a sociedade da época acerca da salvação de Deus. Além de erguer, ele pregava. Além de bater o martelo, ele anunciava posicionamento, visão, plano, perspectiva, dedicação, inclinação, tudo aquilo que Jesus gostaria que eu e você fôssemos aqui nesse tempo, tratando como prioridade. Chamado e comissão. Mensagem de Jesus para a igreja acerca daquilo que vem, acerca daquilo que vai acontecer, que vai se firmar, das coisas que hão de vir. Eu não sou esse crente, é mais honesto você dizer. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: você vai para o inferno feliz ou quer ser salvo? Então, se você quiser salvação, ou quiser levar esse nome cristão, então você vai precisar se adequar. Nós vamos ter uma visão aqui idêntica, igual. O nosso ecumenismo aqui é Cristo. Nós vamos ter que olhar para o mundo, para os homens, para esta época, para essa terra, como Jesus olha. E requerer, pedir uma igreja como esta, um cristão como este, que leva a sério o chamado e a comissão de Deus na sua vida. Que o propósito de Deus com ele não é erguer prédio, não é pô-lo no palanque político para fazer discursos ambientais, não é fazê-lo um artista e um prêmio Nobel da Paz, mas é ser como Noé, que além de trabalhar pela sua salvação pessoal, ele ainda apregoa o dia da salvação de Deus e do juízo que há de vir. Pregoeiro da justiça. Vontade que Jesus tem de que você seja. Visão esta que está em toda a Bíblia, mas você distante dela.
porque talvez esteja mais envolvidos com homens do que com Cristo. E qual é o meu papel como pastor aqui dentro dessa igreja? A mesma que você, apregoar o chamado e a comissão e a vocação. Se o teu interesse é ser salvo e cristão, e manter essa denominação sobre a tua vida chamada Jesus Cristo, seja autêntico, seja legítimo, seja profundo naquilo que você exerce, porque o preço que nós vamos pagar por tanta mentira e safadeza vai ser grande. Eu falo de mais uma que Jesus aqui, no texto de Mateus 24, 37, que é o que na verdade Jesus faz, a concepção de relação entre igreja e Noé, cristão e Noé. E ele fala de Noé, que ele abre essa obra num tempo de sociedade corrupta. Em Mateus 24, 37, a palavra de Deus fala que ele vivia numa sociedade indiferente, totalmente voltada para a questão imoral e material. É isso mesmo, cenáculo? Até que veio o dilúvio e aconteceu o que todo mundo sabe aqui. Não é isso, irmãos? E o que você vê aí nessa palavra? Que este homem conseguiu ser crente em meio a uma sociedade corrupta. Ele conseguiu manter aquilo que Paulo pediu à igreja de Roma: legitimidade e conservação na vontade de Deus. Preserve a vontade de Deus e não se misture, não se contamine com as épocas que com os tempos. Porque enquanto ele fazia a arca que Deus pediu a ele para a sua salvação e pregoava o dia, a sociedade se corrompia, se materializava e se distanciava disso tudo. E o tendo como louco, que é óbvio, que é onde entra a questão da incompatibilidade. Ou seja, o mundo vai para um lado e a igreja vai para o outro. Quando se torna compatível é porque alguma coisa está errada. A dona Marina Silva, que é uma soldadinha do PT mascarada, que não me engana, que nem crente é, que é uma satanista enrustida dentro da igreja, como tantos e tantos outros, que são da maçonaria, que querem exatamente o quê? Ofuscar a glória de Cristo e distorcer a visão cristã. Levanta a igreja para aquelas pragas que eu falei aos amados aqui, que é a visão de que a igreja tem que ser uma coisa pública e uma coisa harmoniosa com a época e com o mundo. Pera lá, rapaz. Jesus construiu uma igreja para ele, não para o mundo. E a igreja que ele edificou contraria o mundo. É totalmente diferente do que ele é, do que ele vive, do que ele representa. É incompatível a sua relação. Quando começar a ser igual, ou então parcialmente igual, alguma coisa estragou aí. Alguma coisa não está certa. 1 Pedro 3,20 diz que este homem também pregou e fez essa obra em meio a uma sociedade rebelde. E eu fecho aqui. Jesus dá uma mensagem para a sua igreja, para que ela tivesse o discernimento espiritual das coisas que sobrevirão a nível terreno, a nível humano, de que ela não se iludisse, porque o caos viria, e sobre o caos, Jesus confirmaria a ressurreição, Jesus confirmaria a sua volta, Jesus confirmaria a presença do reino e da sua salvação e a sua justiça. E quando ele quis dar relação e exemplo do que nós temos que viver nesse período que ele não vem, ele vai a Noé. Você quer mais? Pastor, o que o senhor tem que ser? Pronto, filho, você já sabe. Como que a tua igreja tem que ser? Você já sabe. Trabalhar debaixo dessa visão. Tentar alcançar e resgatar o máximo possível de pessoas, para que elas se despertem nisso. Tenham anseios como este. Estejam preparadas espiritualmente para enfrentar o que vem aí. E não fazer esta ilusão, este sonho de que haverá um terceiro mundo ou uma terceira geração.
essa expectativa de que as coisas vão mudar, de que essa política ambiental, ou essa política de renovação, de ciclo, de era, inovação, política estratégica vai melhorar o caos que vai vir aí. O meu Senhor diz o seguinte: o céu e a terra vai passar, mas a minha palavra não. Vai cumprir tudo que está aí. Eu quero ver cristão, pastor, líder ter peito para falar isso em rede, ou então em algum debate, em algum tema específico que esteja sendo tratado, uma conversa ali sendo feita com o seu melhor amigo ou o seu familiar. Eu quero ver gente posicionada espiritualmente assim, diante da opinião pública. Você é esse crente? Você vive isso? Ou você é isso aqui? Essa igreja preparada na fórmula política? Ou você é essa porcaria que está aqui? Me perdoe porque a caneta criou asa aqui. Pastor, eu sou mais ou menos isso. Não gosto de palavra forte. Não gosto de ser incomodado. Não gosto de ser revelado. Não gosto de ser confrontado. Então está difícil. Porque todos os elementos que Deus te deu para se salvar, você está negando. E ainda mais, mantendo concepção de exemplo e formando relação que está fora totalmente do que está sendo pregado hoje aqui. Eu vou dar um exemplo. Quando o filho olha para sua mãe e a mãe fala: filho, você tem um longo futuro para frente. Você tem toda uma vida, você tem 18 anos, você está na flor da idade. Vai estudar, vai se formar, vai ser alguém, vai ser uma pessoa prestigiada, porque você vem de família, você vem de linhagem. Já pensou se o filho olha para a mãe e diz assim: espera aí mãe, eu vou estudar porque eu não quero ser burro, mas não é a minha prioridade. A minha prioridade é ser salvo. A minha prioridade é ser de Cristo. É me preparar para ser salvo da ira de Deus que vai descer sobre essa terra. Essa é a maior riqueza, é a minha maior alegria, a minha vida, a minha razão, o meu objetivo pessoal. Não ia constranger a sua mãe? Você constrangeria pastor se você dissesse isso. Pastor, prega o Apocalipse. Ele ia te dar um tapa na cara. Então vamos deixar de hipocrisia, vamos deixar de safadeza. Tem muitas vidas aí, em muita igreja, que Jesus não fala há muito tempo, não entra há muito tempo, que não deixam. Porque se ele entrasse, ele falaria até coisas que eu não estou falando aqui, que não estão nem escritas nesse livro, mas que ele sabe. Você professa um Jesus de uma fé que você na verdade não está preparado. Talvez se assustaria se o conhecesse de verdade. Outra coisa. Eu vim buscar uma orientação. Senhor, me dá uma orientação espiritual, porque eu estou perdido acerca das coisas que estão vindo. Eu não sei do que vai ser. Eu não sei para onde eu vou. Eu preciso pôr os meus pés no chão. Senhor, por favor, me dá uma orientação. O Senhor vai dar orientação para ele. E Jesus chega para ele e diz o quê? Abre a tua Bíblia, Senhor. Lucas 12, 35. Estejam cingidos os vossos lombos. Estejam cingidos os vossos lombos. E acesas as vossas candeias. O que Jesus quer dizer aí? Esteja posicionado firmemente, com os olhos da fé, enxergando, discernindo a vontade de Cristo, a vontade dele na nossa vida. Lê o resto aí, Senado. Amém. Senhor, eu quero uma palavra do meu futuro. Lê minha mão. Tem muita gente indo atrás de profecia, muita gente indo atrás de revelação, para ter e obter previsões,
entendeu? Que para mim, muitas delas não precisa nem profecia para revelar o que vai acontecer na vida pessoal dessa pessoa. É só olhar para o que ela é e para o que ela vive. Você vai saber o que vai acontecer com ela. Porque Deus não faz milagre em cima do achismo, do pensamento positivo. É só você olhar para ela. Mas a questão aqui é a seguinte: Senhor, eu quero uma orientação de como passar, viver mediante a esses acontecimentos, todos que giram em torno da vida humana. Cinge o teu lombo. Opa, Senhor, pera lá, eu esperava uma palavra mais, entendeu? Cativante, emocional, entendeu? Vibrante. O Senhor pede para mim me posicionar. Outra coisa, eu quero que você abra os teus olhos e enxergue a terra, o mundo, como a fé enxerga, como Jesus mandou você ver. Acenda as tuas candeias. Porque bem-aventurado aqueles servos os quais o Senhor vier achando vigiando. Se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, o achar assim. Porque ele recompensará. Porque ele o recompensará. Texto de Mateus 6, 22 e 23. Bem-aventurado, bem-sucedido é aquele que espera pelo seu Senhor com a sua candeia acesa, ou seja, com a visão, olhe para cá, com a visão de que agora eu me preparo, eu espero, e porque espero me preparo em Cristo, me apresentando diante dele, aprovado, como a noiva se prepara para o noivo, que também usa esta expressão, para exatamente deixar bem claro que quando ele vier, ele não vai querer achar isso, ele vai querer achar isso. Então, surge a crítica. Por que abandonar o meu sonho, a minha vida? Por que, pastor? Me enclausular nestas visões? Por que constranger a minha alma a passar a partir de hoje a desenvolver, a viver minha vida baseado na construção e na edificação de um homem, de uma pessoa integral, que Cristo se agrade para que então ele recompense, para que ele então salve, porque nós estamos tratando de cristianismo. E quando eu me engajo a me dedicar por coisas que não são cristãs e torná-las um ministério, é necessário que essa pessoa ouça que isso não é cristianismo. Talvez seja o teu caso hoje aqui, que se julga uma pessoa cristã, mas em compensação, o teu posicionamento, a tua vida diária, os teus planos, os teus pensamentos estão todos estes voltados para coisas superficiais, supérfluas, miseráveis, e que vão se sucumbir, se extinguir. E você não pode de maneira nenhuma determinar que isso é cristianismo. Eu falo aqui uma coisa importantíssima, de uma coisa que está sendo pregada no meio cristão, de que o plano de Deus agora é transferir recurso financeiro da terra para os crentes, porque ele procura comprovar que a bênção dele está no ouro e na prata terrena que você guarda para a riqueza da tua vida. A maldita teologia da prosperidade. Tem gente trocando a mensagem que Jesus deu à igreja acerca das coisas que devem ser feitas agora e acerca das coisas que hão de vir, que eu estou mencionando a você para pregar outras que não engrandecem a Cristo. Estou levantando igrejas, instituindo igrejas para discipular pessoas a serem politicamente corretas, que diríamos, a atenderem às demandas da opinião pública. Mas a preocupação cristã com o desempenho espiritual, acerca daquilo que o Senhor a colocou como chamado, vocação incondicional, ninguém prega e ninguém quer. Eu quero saber se Deus entende isso. Não.
Qual o pedido que ele faz a você? Acende a tua candeia e firma o teu posicionamento. Enxerga o mundo e o homem como a Bíblia enxerga. E firma o teu posicionamento. Planejamento, expectativa baseada em Cristo, não no mundo, não no homem. E quando você tiver uma fé cristã assim, eu tenho certeza que você vai começar a orar mais, se santificar mais, começar a pensar acerca das coisas que você transgride, que você peca, vai cuidar mais do teu interior do que da tua aparência. Porque você pode ter certeza de uma coisa: Deus não está nem um pouquinho preocupado com a cara enrugada que você tem, com a velhice que transparece no teu rosto, entendeu? Com as marcas da vida que estão aí expressas, e expressas em mim também, daquilo que nós já passamos. Porque Deus não se baseia em aparência, Ele se baseia na visão daquilo que Ele vê, o que está dentro de você. Então, a partir do momento que a palavra é essa, que eu crio dentro de mim o pensamento de que eu tenho o poder de decidir, de formar, edificar como eu quero ou como eu vejo, não é cristianismo isso. Isso não é cristianismo. Deus mandou a igreja fazer algo que ela passa a não querer fazer para fazer outra coisa. Não vai dar tempo o pastor tratar aqui com vocês aqui, mas só pela questão futura das coisas, eu já diria: isso não é uma igreja. 1 Timóteo 6,19, Paulo diz o seguinte: a perspectiva do cristão e da igreja é criar um bom fundamento de fé, de santificação para o futuro. Abre a tua Bíblia e leia bem alto esse texto. 1 Timóteo 6,19. Leia. Amém? Então, pera um pouquinho, pastor. Qual é o plano de Deus então? O plano de Deus é compensar Cristo pelo que Ele fez. E a compensação de Deus no seu Filho é olhar para a igreja e para mim e para você e enxergar alguma coisa que seja recíproca, semelhante. Eu quero me assemelhar a ele, a ela, naquilo que ela pensa, naquilo que ele pensa, naquilo que ele e ela levanta no seu dia para projetar, criar, edificar. Mas eu não consigo ver uma igreja dentro dele, nem um cristão dentro dele, porque toda vez que ele se levanta como ser humano, ele vive como ser humano, não como cristão. Eu dei a ele a mensagem, eu dei a ele a relação, eu dei a ele a orientação, mas ele faz isso. Ele vive como uma pessoa comum. Só vai na igreja para desencargo de consciência. Só senta no banco para dizer que é. E fé assim, nos assemelhamos ao diabo. Aquele que confessou Jesus, que se prostrou diante dele, que suplicou a ele por misericórdia, mas que não lhe obedece. Aquele que só faltou adorá-lo. Então nós somos como ele. Nos prostramos, confessamos, o adoramos e o reconhecemos, mas não obedecemos. E esse cristianismo é isso. Ele é uma mescla. Na verdade, ele é uma mescla para enganar essa sociedade que se afastou de Cristo, que há nela intenções de conturbar, modificar a própria palavra de Deus. Porque se
se hoje eu fosse um cristão, eu iria lá para a minha família dizer: estas coisas que estão acontecendo aí fora não são do acaso. Jesus revelou estas e mandou avisar que ele virá, e virá como um ladrão. Preparai para o dia do Senhor. Quando que você fez isso? Que cristianismo porcaria nenhuma. Vamos fazer uma marcha para Jesus, e você vai na marcha que eles fazem, e o que você vê lá? O que você vê? Movimentação de simpatia, e só. Que na política, eles veem a marcha para Jesus como marcha cultural. Sabe por quê? Porque tem movimentação de massa, mas não tem identidade, não tem missão, não tem propósito, porque é mascarada, talvez como você, que tem Bíblia, está na igreja, tem uma instituição, tem um pastor, mas não tem um posicionamento. Pensa como eles, fala como eles, anda como eles, e acha que é diferenciado porque está dentro de uma igreja. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha para o teu irmão do teu lado e diz para ele: sabe o que a Bíblia pede para você? Sabe o que é movimento apostólico? Sabe o que é apóstolo? Apóstolo é isso, ó. Lê para ele o texto aí, Senaco, bem no ouvidinho dele e dela. Lê, bem, lá, na Zoreba. Lê lá. 2 Timóteo 3, 16. Pode ler bem alto aí. Lê o outro. Aleluia. É isso que Deus almeja com você. Te formar para servir a Cristo em perfeita obra. A palavra está aí para exercer autoridade. Mas espera lá, pastor, não é o que está acontecendo comigo, então vai rever. Então hoje esse culto foi para você, filhão. Que tem muito irmão aqui na igreja aqui que eu estou pregando e ele já sabe o que eu estou falando, porque a gente prega muito, a gente fala muito aqui dentro dessa igreja aqui, ó. Faz um bom tempo que eu estou falando aqui, mas pode ter certeza de uma coisa: ele sabe tudo. Mas se eu disser para ele o que ele tem desenvolvido, o que ele tem feito, o que ele tem criado, quais as prioridades, o que na verdade ele sonha, te garanto uma coisa: não é isso. Porque até os irmãos dessa igreja, tem alguns aqui que eu olho e falo: esse aí não é irmão não. Ele está aqui só por passagem, porque nada do que se fala e se prega aqui ele gosta, ou ele se vê engajado nisso. Eu não sei porque está aqui, mas está. E eu não me engano não, porque se eu visse o sinal de Deus na vida dele, eu ia ver isso aqui. Qual a prioridade desse ato com a fé? Com os irmãos aqui, com aqueles que escutam a palavra: preparar ele para servir a Cristo, não para ser soldadinho da ONU, do Greenpeace, jogar latinha na lata do lixo, que isso aí é educação que teu pai e tua mãe devia ter dado. Não, igreja. Qual o teu ministério? Não deixar ele escorregar na casca de banana, pastor. Pois é, meu filho. Que missão a tua, não? Ô, subir e canta la blaia. Qual a missão do pastor? Ser orador da paz. Vai para o fórum. Porque o nosso aqui, no movimento apostólico bíblico, é te preparar para servir a Cristo. Último texto, 1 Tessalonicenses 5:23. Último texto, Senado. Daí quando eu fui chamar, em nome de Jesus, há um apelo aqui nessa igreja, você vai estar certo do que você quer. E daí nós vamos para Cristo para oferecer exatamente o quê? Aquilo que os corações pensaram durante esse culto aqui agora. E daí Deus vai decidir. Lê esse texto para mim que eu quero ouvir. Lê, Senaco.
Aleluia, Jesus. Diga aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, meu Senhor, eu que estou triste porque não tenho o sapato e a roupa que quero. E Paulo dizendo, fica tranquilo, contanto que você tenha esse traje espiritual na tua vida, você já é rico com Deus, plenamente conservado, irrepreensível e inculpável na vida do Senhor, no corpo, na alma e no espírito. Aleluia, Senhor. Riqueza espiritual que Jesus comprou no Calvário, que está louco para te vestir aqui nessa noite, para que você seja bem-aventurado no céu. Se alguém te achar pobre aqui na terra, não tem problema. O importante é que Jesus olhe para você e veja em você um cidadão do céu, que está indo em direção à glória, trajado em espírito renovado, e uma veste espiritual branca como a neve. Rapacarubianda Esther Epiével Cerevosta. Mas pastor, eu não consigo me ver aqui desse jeito. E eu digo para você, quais são as consequências de uma igreja, de um cristão, de uma pessoa que assume essa responsabilidade espiritual diante de Deus, de decisão? Quais são as consequências do livre-arbítrio para nós, se nós não utilizarmos isso com responsabilidade? Se nós não utilizarmos isso com obediência, integridade naquilo que a palavra de Deus nos impõe? Quais são as consequências, amados? Que nós ainda vamos ver muita besteira sendo feita dentro do cristianismo. Que a apostasia vai crescer, que ela vai tornar ainda uma proporção muito maior dessa que vocês estão vendo aí agora. Não porque só é profético, mas porque também não tem ninguém querendo fazer nada contra. E nós estamos caminhando para o quê? Infelizmente, para a ceifa de almas e de vidas, para a destruição de pessoas que estão indo para a perdição e para o fogo eterno, com proteção de igreja, com alvará de igreja, que para mim nunca valeu nada. E hoje o apelo que eu faço a você que está aqui hoje nessa igreja, é que você vá aprender o que é servir a Deus e ser de Cristo. Porque essa palavra reflete em tudo na tua vida, até daquilo que você já viveu. Porque você não foi leal a Deus, nas tuas decisões, nos teus planos pessoais, naquilo que você desenvolveu, você está desse jeito. E está fazendo isso com o teu futuro, pondo a tua salvação a risco. Preste saber dela, porque é duro demais. E aquilo que você fez com a tua vida, você quer fazer com a igreja dele? Você quer impor ao teu pastor e à igreja que se renda aos teus anseios carnais, e que se estabeleça dentro dela essa regra de que ninguém saia antes do culto acabar triste, porque ouviu alguma coisa que não gostou. Então, como eu dizia aqui, eu faço um apelo ao povo que está ouvindo esse culto hoje. Que você seja leal à revelação. Que você seja leal a Cristo. E rasgue essa história de contos de fadas e fantasias que Jesus não lhe deu por fundamento espiritual. Porque a história que está escrita para essa terra e para os homens que estão aqui é a história de morte e de consumações. E a única salvação e esperança que Ele deu, que foi pregada hoje aqui, você está jogando ela numa lata do lixo, trocando-a e desperdiçando por causa daquilo que vai ser destruído. Isso te faz o quê?
mais um filho do diabo do que um filho de Deus. Talvez o teu pastor e a tua igreja não teve coragem para dizer isso, mas eu tenho. Porque eu não posso subir aqui indeciso. Então eu digo, você está sendo preparado para isso? Para ser um boneco de manipulação e atender a demanda da época e do tempo? Queres tu agradar mais a homens do que a Cristo, servir mais a homens do que a Deus? Estamos submetidos à opinião pública ou à revelação e à palavra dele? O que você é? Um produto ou um nascido de Deus? Por que você tem medo da palavra? Por que você teme as coisas que Deus te pede? Por que você tem dúvidas e incertezas daquilo que está escrito? Eu digo por você. Porque na verdade, estas coisas não lhe engrandecem. E para mim servir a Cristo, eu vou ter que abrir mão de todas elas. Todas aquelas que me vangloriam, tornei lixo para que Cristo seja engrandecido na minha vida. Isso é movimento apostólico, irmão. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.